Estamos de volta conversando com o advogado e professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Luciano Benetti Tim. Ele é mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos grandes especialistas em direito do consumidor no país. Nós estamos também falando com o juiz federal, doutor em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em colaboração com a Harvard Law School, Eric Navarro. Luciano, na sua prática como advogado, aqui separando ela um pouco da sua atuação acadêmica como professor, você vê um aumento dos casos de arbitragem, enfim, você vê que a discussão esquentou em função desse problema de preços no mercado internacional e no nacional? Como está a situação? No mercado internacional, os direitos, digamos assim, mais escolhidos, a gente fala em mercado de leis e mercado de jurisdição, né? Sei que é meio ofensivo para alguns, mas é isso, né? No comércio internacional, os direitos e as jurisdições competem. E os direitos mais escolhidos são o direito suíço, americano e inglês, que são muito, que a gente chama pacta sunt servanda, né? Ou seja, o contrato deve ser mantido. Então, quem se envolve em contratos internacionais tem pouca chance de mexer no contrato. Aí tem uma discussão assim residual que se essas modificações de cadeias produtivas que de fato estão acontecendo configuram o que a gente chama tecnicamente de onerosidade excessiva, força maior, enfim, né, que são discussões, mas aí bem técnicas. E, portanto, marginais no sentido econômico, né? Ou seja, que não são não é pão e manteiga que está acontecendo toda hora, mas essas discussões estão acontecendo, mas presumem que os comerciantes são profissionais e que, portanto, entram em negócios aceitando os riscos e os contratos que firmam. Mas os quebra-paus aumentaram ou permaneceram iguais? Aumentaram, mas não talvez na proporção imaginada, porque também diminuíram os recursos, né? As empresas focam naquilo que elas sabem fazer. E se elas, nesse momento de dificuldade, começarem a se dispersar em litígios complexos e com muito risco, elas não vão focar e nem o seu fluxo de caixa. É até interessante que agora a gente fala em, como tudo que é do capitalismo, né? Nós já temos empresas que financiam esse tipo de litígio, para que a empresa, complexos de arbitragem, né? Para que a empresa não gaste seu caixa e sua energia naquilo que, pensem, né? É uma construtora que está construindo uma usina, ou se ela for gastar o dinheiro dela não na usina, mas na arbitragem, vai desviar a atenção, foco, etc., e custo e dinheiro, né? Mas, então, assim, aumentou, mas também não na proporção que se imaginaria, porque a pandemia também deixa todo mundo, inclusive as empresas, porque aquela questão, né, não é só o consumidor que tem viés, né? Os empresários que estão à frente, ou os executivos, também têm lá seus viés. Então, estava todo mundo meio assustado. Talvez tenha um repique de litígio agora. Mas, no Brasil, o brasileiro, o Simonsen dizia, numa obra interessante, o brasileiro tem uma incrível capacidade de raciocínio antieconômico. O brasileiro, ele aparece com dificuldade em matemática nos exames PISA, por exemplo, né, até resultado de um ensino ruim em matemática, e o brasileiro tem uma dificuldade, tem um raciocínio antieconômico. Então, não é só os consumidores que não aceitam variação de preço. O mais incrível do Brasil, Álvaro e Eric, é a dificuldade dos empresários, que se acostumaram a vida inteira a, genericamente, não estou generalizando, mas assim, a gente viu o que foi a Lava Jato, enfim, né? Impedir dinheiro para o BNDES, enfim, né? Os empresários brasileiros, algumas vezes, externalizam o risco para a sociedade e para o contribuinte. Então, a gente começa a ver, por exemplo, a Associação de Supermercados foi reclamar lá na Senacom da variação de preço, parece que agora há uma reclamação também de material de construção. Então, dizer, no fundo, o brasileiro, em geral, tem dificuldade de entender esses mecanismos de ajuste de preço. Pode haver abusividade? Pode. O mercado é concentrado? Pode ser concentrado, as abusividades devem ser observadas. Mas, assim, o que está gerando de polêmica essa variação de preço nesse momento chama a atenção. Eric, como é que você vê esse assunto do ponto de vista das cortes, do ponto de vista
realmente aqui, quando você está com o seu chapéu de juiz e não de pesquisador cientista, neurocientista e os outros vários, você percebe um aumento das queixas chegando às cortes? Você acha que isso ainda não chegou? Isso está chegando de uma maneira equivocada ou está chegando de uma maneira bem endereçada? Qual é a sua percepção sobre isso com o chapéu da magistratura? Legal, ótima pergunta, Álvaro. Tem dois tipos de litígio, né? Tem esse litígio que o Luciano estava comentando, que é entre o fornecedor e o consumidor, então empresário de um lado, consumidor do outro, e tem o litígio entre empresários, que é o litígio mais complexo. O que chega em maior volume à justiça, e a bem da verdade não chega tanto à minha jurisdição, né, porque eu sou juiz federal, chega muito mais na justiça estadual. É o litígio entre empresa e consumidor. E sim, há um aumento, o próprio Luciano relatou um aumento de reclamações em relação aos sites de comércio eletrônico, mas é preciso dizer que a justiça vem também se atualizando e se modificando. Eu digo a justiça, não só a casinha lá do tribunal, né? Mas o sistema de justiça como um todo. E a existência de plataformas de resolução online de disputas, como, por exemplo, o consumidor.gov, tem feito um contrabalanço importante. Quer dizer, os consumidores começam a perceber que vale mais a pena tentar algum tipo de acordo por via dessas plataformas, que é muito fácil, não tem custo nenhum, do que ir ao Poder Judiciário e, eventualmente, assumir o risco de um processo longo, demorado, com advogados caros, né, com taxas e custas judiciais e assim por diante. Então, de certa maneira, não tenho números para demonstrar isso, né, e nós vamos ter esses números em breve, mas, de certa forma, parece haver um equilíbrio. Agora, é curioso, já que a gente está falando também de neurociência, né, de como o cérebro funciona, existe um livro que já é um clássico no direito norte-americano, eu usei ele bastante no meu livro, que em português, Como Juízes Pensam, um livro do Richard Posner. E acho que, assim, o que dá para dizer aqui, sem querer ficar em tecnicidades, é que os juízes pensam exatamente como o resto da humanidade. Então, os juízes também tendem a sentir pena das pessoas identificáveis e não olhar para os números, né, para as pessoas estatísticas, que nós costumamos chamar, tendem a ser mais impactados pelo curto prazo do que pelo médio prazo. E em momentos difíceis como esses que nós vivemos, eles tendem a decidir de uma maneira aparentemente mais humanitária, mas que pode causar um mal para a própria humanidade que não é enxergado nesse momento no médio prazo. Então, esse é um ponto interessante para a gente estar falando. Eu gostei muito do que você disse, me fez pensar numa transição aqui de sentidos, que assim, a gente vai para como os juízes pensam e a gente chega no como a mente funciona. Então, no final das contas, todo mundo voltou lá no Steve Pinker e How the Mind Works, né? Essa é a grande questão. Mas aí eu vou para uma outra questão que não é da mente em si, mas do comportamento. Você acha que esse tipo de processo, que eu vou aqui, para simplificar muito, chamar de facilitação, aumentou o trabalho e a produtividade dos juízes? Aumentou só o trabalho? Aumentou só a produtividade? Ou, na verdade, nenhuma das duas coisas, infelizmente, está tudo muito lento ou tão lento quanto antes? Não, legal. Essa é uma excelente pergunta também. Comprovadamente, todos os tribunais, durante a pandemia, ao usar ferramentas de tecnologia, o trabalho do dia a dia dos juízes tiveram a produtividade aumentada, sem dúvida alguma. A gente já observava que o uso de tecnologia no Poder Judiciário, como, por exemplo, o peticionamento eletrônico, já tinha aumentado a demanda. Quer dizer, a gente passou a ter... Veja, se fica mais fácil você ajuizar uma ação, é natural que você tenha mais ações sendo utilizadas, né? Então, no primeiro momento, a gente teve um aumento de demanda, o juiz já tinha meios eletrônicos disponíveis, então a gente teve um certo aumento de produtividade,
mas a gente nunca produziu tanto quanto agora. Até porque, veja, por exemplo, pequeno perfil de um juiz comum, né, que é o meu caso. Moro no Rio de Janeiro, a minha vara federal fica na cidade de São Gonçalo, em torno de 35 quilômetros aqui da minha casa. Eu gasto 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, já são 3 horas de trabalho. A partir do momento em que todos os processos são eletrônicos, mas eles já eram, eu sei, eles já eram, mas as audiências eram presenciais. E agora as audiências são eletrônicas. Eu faço audiência na minha casa. Então, eu não vou mais ao prédio justiça. Eu estou economizando 3 horas por dia que eu aloco da maneira mais eficiente possível. Então, acho que a mensagem que fica dessa pergunta que você me traz será que a justiça, né, como diz um professor de Oxford, será que a justiça é um local ou será que a justiça é um serviço? As pessoas, muito legal. No fórum, porque elas têm... Qual é a sua resposta? Acho que não. Ela é um serviço ou ela é dependente do local e do rito? Exato. As pessoas querem resolver o seu problema. Então, mas o que você acha? Eu tenho absoluta certeza que a justiça é um serviço, mas eu acho que existe uma dependência ainda no imaginário das pessoas de toda aquela ritualística do local. Mas é fácil de mudar, principalmente quando fica mais barato e mais eficiente. Na prática, você acha que a audiência virtual ela perde em alguma coisa? Ela tem algum tipo de empobrecimento em relação à digital? Ou não? Ou até o contrário, ela tem alguma forma de enriquecimento? Como você vê qualitativamente do ponto de vista comparativo? Legal. Deixando de lado alguns casos específicos, para a gente ser simples, eu diria que ela é mais eficiente do que a justiça presencial. Até porque, no presencial, o juiz, como qualquer ser humano, ele tende a se reconhecer no outro, né? Então, ele vai pender por pessoas que sejam mais parecidas com ele. Quanto maior o contato pessoal, maior a chance do juiz ser enviesado. Tem uma pesquisa muito legal, analisando decisões do Tribunal de Imposição de Multas de Trânsito na Inglaterra. E percebeu o seguinte, que motoristas mais jovens, pelas mesmas infrações cometidas, recebiam penas de valores superiores a motoristas mais velhos, porque existe o preconceito de que o jovem é inconsequente. Eles virtualizaram esse tipo de audiência, né? Quando esse processo passou a correr digitalmente, as multas ficaram em valores equivalentes. Isso é muito legal. Se perdeu, isso é muito legal. Eu uso esse princípio faz tempo também, sabe? Eu tenho uma das minhas empresas, é uma empresa de seleção profissional e o princípio dela é ter uma série de simuladores 3D e algumas questões de múltipla escolha que justamente tiram esse pessoalismo, pelo menos da primeira camada, porque de fato há muito viés. O processo identificatório ele é inerente, a pessoa não consegue controlar, não é por querer, não é consciente. Então, por mais que haja um comprometimento ético, na hora do vamos ver, aquela sedução de encontrar no outro alguém que você acha que é parecido com você, conta muito. E aí as decisões são enviesadas sem que você queira que elas sejam. E quando você quer, então é pior ainda. Mas é isso, no final das contas, tirar uma camada de identificação primária para que as coisas possam ser um pouco mais justas, também me parece ser uma das grandes vantagens desse movimento de digitalização. Inclusive, tem pesquisas super bacanas que mostram que só o nome da pessoa já aumenta a chance dela ganhar ou perder aquela vaga de emprego para a qual ela está concorrendo. Né? Então, tirar essa camada, concordo contigo, tirar essa camada é proveitoso para diminuir os vieses cognitivos. Olha, Eric, achei muito profundo o que você falou, gostei muito. Gostaria de conversar muito mais sobre isso. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas eu queria agradecer especialmente essa última colocação que eu achei que trouxe alguma coisa que as pessoas têm que pensar a respeito. Eu acho que a gente está num momento de transformação digital e cada um em casa tem que fazer a sua reflexão para que a gente possa, nesse retorno, no tal do novo normal, trazer alguma coisa de bom desse período e não simplesmente tratar ele como um estado de exceção na nossa vida para ser esquecido. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Álvaro. Foi um prazer enorme bater um papo no nível tão alto, né, com pessoas tão interessantes quanto você, Luciano. Obrigado pelo convite. Legal. Luciano, eu também queria te agradecer muito. Eu achei que você trouxe
considerações belíssimas, muito poderosas. Eu aprendi muito sobre o direito do consumidor, sobre como a gente tem que entender como os preços, na verdade, expressam muito mais do que meras externalidades, também algumas irracionalidades, algumas coisas que, no final, o comportamento de manada, a teoria da economia comportamental, a neuroeconomia e outros processos mais explicam. Eu acho que fica para as pessoas esse entendimento de que a gente tem que ter calma nessa hora, a gente tem que saber respirar e, sobretudo, ter uma esperança no futuro melhor. Então, eu queria te agradecer muitíssimo por tudo que você trouxe para a gente hoje, tá? Olha, muito obrigado, Álvaro, pelo convite, aos espectadores, ao Eric aqui, que trouxe também contribuições muito legais para a gente debater. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Luciano. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui hoje. Se quiser saber mais sobre esse ou outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP/TV Câmara São Paulo. Assista e fique sabendo de toda a nossa programação. Obrigado e até a próxima.